E não acredito que ninguém assistiu o documentário. Eu esqueci, não vou mentir. Mas, E eu gente. queria, na verdade, eu queria muito assistir, né? Porque eu gosto muito das músicas dela, apesar assim de, né? Uhum. Não, Mas e Qual também a história documentário? dela, né? é, a Para quem não esqueceu e nem sabia, qual o nome? É o história, daquela cantora. Qual o nome, gente? não sei, eu não sei pronunciar, não. Eu vou dizer que é White House. Deixa eu ver. Nós colocamos música no grupo aqui. Deixa eu ver. Dela. Deixa eu ver se o Marcos colocou. Yara, ela morreu de overdose, foi? Suicídio, alguma coisa? Foi, foi. Overdose. Uhum. Mas também É, não foi provado se foi proposital ou se foi acidental. é porque, tipo assim, ali já. Eu lembro assim, parece que foi na banheira, né? Parece que ela Não, não, não. né? Ela. Ah, é outra que foi Eu na. acho que ela eu não, faz tanto tempo que eu assisti o documentário, eu não sei se ela morreu, foi asfixiada com o próprio vômito. Mas, tipo assim, o comportamento ali já é de morte, já é de suicídio, né? Já é total. A energia dela toda era em torno assim de morte. Uhum. Morte. E assim, os borderline, ele tem muitas essas pegadas aí. Gente, quem sabe, eu procurei aqui no grupo, qual o nome da cantora, minha gente? Eu não sei. Amy- Amy Winehouse. essa daí, Amy Leidiane. Winehouse. Viu? Essa aí. Aí tu Tá, assiste o então eu sei documento. qual é sim, aham. Às vezes o povo fala até se o nome da minha filha escreve igual dela, igual da Amy. M, né? Pronto. É, Amy Whitehouse, aham. Ela magrinha, seca, né? Uhum. Ela era Morreu, borderline. morreu só o osso. Uhum. Luísa Mas Sonza. cantava, viu? Meu Deus, que musician, que profissional. My God, boa. Cantava as dores dela, né? É, mas eu digo de técnica e voz e tudo, mas Não, as dores ela cantava também, cantava é porque eu não muito. sei se tu assistiu, eu não sei se tu já assistiu, né? Mas a gente falando como eles são inspirados para compor, porque São, eles da sentem, essência, bem da entendeu? alma, aquela coisa bem Uhum. profunda. Uhum. Eita, meu povo, amanhã é imersão, nós vamos aprofundar. Hoje nós vamos finalizar aqui o borderline, amanhã nós vamos entrar no narcisistas. Tá, vamos compartilhar aqui. Amanhã não dá um módulo só sobre o narcisista, uma imersão. É forte, Brasil. Vamos lá, certo. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem muita gente que acha, muitas pessoas, que os borderline. Ó, tem gente que acha que é sensibilidade aos estímulos sensoriais é só para autista, né? Meu Deus, foi o que eu fiz aqui, meu senhor. E não é, viu? Olha que interessante, né? Os borderline também têm sensibilidade aos estímulos sensoriais, tá? O TDAH também tem, o autista também tem, ok? Então, porque às vezes a pessoa acha que é só do autismo, né? Então vamos lá. O transtorno de personalidade borderline é marcado por uma instabilidade emocional muito intensa que não se limita apenas aos relacionamentos ou às mudanças de humor. Uma das características que muitas vezes passa desapercebida, mas impacta profundamente a vida do borderline é a hipersensibilidade a estímulos sensoriais, como barulhos, cheiros, toques inesperados ou até mesmo a luminosidade. Ó, a minha sala aqui, olha só aí, a minha sala aí, a iluminação aí, ó. Vocês viram? Ficou bem clarinho.
eu só fico com a meia luzinha aqui, eu não aguento. Tenho muita sensibilidade, mas isso não é uma característica que está dentro do diagnóstico do borderline, mas que o borderline pode ter, tá? Essa sensibilidade aos estímulos sensoriais. Vocês entenderam isso? Então, isso aqui não entra como critério. Entrar como critério, né, isso não pode faltar no diagnóstico. Então, o borderline pode ter ou não ter. Entendeu? Então, eu sou um TDAH altíssimo, que tem muita sensibilidade sensorial, tá? Então, vamos lá. Essa sensibilidade não é apenas uma questão de gosto pessoal ou de frescura, ela faz parte como sistema nervoso da pessoa. Borderline funciona, está diretamente relacionado à forma como suas emoções, percepções são processadas. Entender essa ligação é essencial para que o aluno compreenda a si mesmo ou para que saiba lidar com pessoas que carregam esse perfil. Okay? Então, vamos lá. A sensibilidade sensorial no borderline. Quem tem borderline vive com constante hiperreatividade emocional. O que isso significa? Que o sistema nervoso está em alerta máxima, sempre pronto para reagir a qualquer estímulo. Essa vigilância contínua faz com que o borderline reaja de forma muito mais intensa aos sons, cheiros ou toques que outras pessoas poderiam considerar neutro ou suportável. Na prática, isso pode se manifestar de várias formas. Hipervigilância, o corpo e a mente estão permanentemente em estado de defesa, assim um barulho mais alto, um toque repetido ou uma mudança brusca de ambiente pode ser interpretado como uma ameaça, mesmo que não exista perigo real. Baixo limiar sensorial. O que seria tolerável para a maioria das pessoas no borderline se torna insuportável. Sons repetitivos, cheiros fortes ou até roupas com textura desconfortável pode causar grande sofrimento. Desorganização emocional e fisiológica. Quando o estímulo é forte demais, ele pode acionar memórias traumáticas armazenadas no corpo. Isso gera crise de ansiedade, acesso de irritação ou até episódios de dissociação, quando a pessoa desliga com o mecanismo de proteção. Então, o que acontece? Como que eu sei que essa hipersensibilidade aos estímulos sensoriais é do borderline? Quando o critério do borderline é fechado. Entenderam? Então, aqui, opa, é borderline esse aqui. E ele tem essa hipersensibilidade. Então, essa hipersensibilidade é do border, não é do TDAH e nem do autista. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Certo? Então, vamos lá. A base neurológica da hipersensibilidade. A ciência ajuda a explicar por que essa sensibilidade acontece. Tudo mostra que o cérebro da pessoa borderline funciona de forma diferente. Amígdala hiperativa, amígdala cerebral responsável por identificar ameaças e disparar respostas emocionais. Então, esse borderline ele pode ter muito problema com som. Aí, de repente, o que acontece? A mãe dele era que gritava. Ou era o pai. Eu atendo borderline que ele, assim, olha, eu não suporto com quem grita comigo. Entendeu? Ali era o gatilho dele. Aí tu vai olhar para a infância, o pai batia na mãe. Entenderam, minha gente? Então, gente, todos os sintomas, investigue as causas. Você pode pegar um borderline que tem sensibilidade ali ao barulho, porque o pai agredia a mãe. Ou porque a mãe o agredia, gritava, ficava, né? Ou por várias outras, como que se diz? Condicionamentos, né? Então, é você analisar. Isso aqui a gente está trazendo aqui, mas a gente analisa. O ser humano é um universo.
ok? Eu posso simplesmente ter problema com hipersensibilidade ali, né, a cheiros, e a causa disso ser, por exemplo, eu já atendi o caso de uma mulher que ela tinha hipersensibilidade a perfumes, né, assim, muito fortes, marcantes. E aí, quando a gente vai fazer uma análise tudo, o pai dela sempre gostou de perfumes muito fortes e marcantes, e ela tinha problemas seríssimos com o pai, entenderam? Então, na hora que ela sentia o cheiro forte e marcante, ela começava a espirrar, rinite, sinusite, pererê, parará, parará, parará. Então, assim, é analisar. Analisar. O ser humano é um universo, tá bom? Então, o córtex pré-frontal com baixa regulação. Essa área do cérebro tem a função de regular a emoção e controlar o impulso, mas no borderline ela não consegue filtrar os estímulos da mesma forma. O resultado é uma resposta emocional mais explosiva e menos controlada. Sistema nervoso autônomo hiperativo, o corpo tende a viver em estado de luta e fuga, isso gera palpitações, sudorese, tensão muscular e uma percepção aumentada do ambiente, deixando a pessoa vulnerável a qualquer estímulo externo. Essa pessoa, essa base biológica mostra que não se trata de uma escolha consciente. Borderline sente mais, percebe mais e reage mais. Porque o seu cérebro, o seu corpo funciona em estado de alerta permanente. Estão entendendo isso aqui? Permanente. Vivência psicológica e terapêutica. Na vida cotidiana, essa sensibilidade pode gerar situações de grande desgaste. Vamos a alguns exemplos comuns. Com barulho, em locais públicos como shopping, restaurante, festa, excesso de sons, pode causar irritação, angústia, até crise de raiva. Eu conheço um borderline que ele não suporta a bateria da igreja. Entendeu? Som muito alto. Com cheiros, perfume forte, fumaça de cigarro ou produtos de limpeza pode provocar náusea, mal-estar, ativar lembranças de situações negativas. Com toques inesperados, um susto ou até um carinho não solicitado pode ser visto como invasão, gerando retração, medo ou sensação de violação. Essas reações não são exageros de propósito, mas sim respostas automáticas do corpo e da mente. Do ponto de vista terapêutico, algumas estratégias ajudam a reduzir o impacto dessa hipersensibilidade. Exercício de respiração profunda, contato com os pés no chão ou foco em objetos do presente ajudam a ancorar a pessoa a reduzir a intensidade da reação. Trabalho com traumas precoces, né? Muitas dessas reações vêm de experiências de abandono, rejeição, aquilo que a gente já sabe. E para a infância, vocês têm a melhor abordagem que existe, que é o transgeracional, tá? Então, não adianta, é trabalhar o transgeracional. Então, conclusão, borderline sente o mundo de maneira amplificada. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Se o cachorrinho de vocês morreu, vocês sentiram, o borderline sente 10 vezes mais. O borderline sente 10 vezes mais um luto, um abandono, uma rejeição. 10 vezes mais. Então, quando ele também gosta de alguém, é 10 vezes mais. Então, tudo é amplificado para o borderline, entendeu? Então, ele sente demais, tá? Saber disso é libertador, ajuda o aluno a perceber que sua sensibilidade não é fraqueza, mas sim uma condição que precisa ser cuidada com consciência, estratégia de regulação e apoio terapêutico. Com o tempo, o tratamento adequado, essa sensibilidade pode deixar de ser um peso e se transformar em uma capacidade de percepção mais profunda, tanto de si mesmo quanto do ambiente. Então, vocês precisam ter essa consciência, tá? Pessoas que têm essa sensibilidade aos estímulos, não está dentro só do transtorno narcisista, do autismo, do TDAH e nem do bipolar, e nem do borderline, ok? Então, como eles têm, né, uma sensibilidade muito grande ali, né? Porque aqui, ó, sistema nervoso autônomo imperativo, então deixa tudo mais sensível, tá? Então, o meu paladar, ele é seletivo,
eu tenho muita sensibilidade, né, à luz. Tem dias que eu não aguento som. Se eu pudesse, eu só andava com esse fonezinho aqui no ouvido, eu ia para todo lugar com ele, entendeu? Eu chego no boliche, oh meu Deus, abra uma concorrência aqui em Foz, porque o dono do boliche não bota um som. Todas as vezes chega lá o velho autista, em vez dele ficar em casa ou então botar o fone dele, não. Aí ele não liga o som. Aí a gente fica, estímulo, menino gritando, é aniversário lá no boliche, é bola batendo, é pino caindo, é gente conversando. Eu falo ficar louca. Quando você bota uma música num ambiente desse, sua atenção vai para cá, para a música. Entendeu? É forte, Brasil, é forte. Então vamos lá. Como o borderline se sabota nos relacionamentos? Vocês têm que focar aqui. Lembra? Idealização e desvalorização, teste de amor e dramas de validação, afastamento preventivo, leitura distorcida das intenções do outro, explosões emocionais e arrependimento posterior e necessidade de fusão emocional. Então, como que o borderline se sabota nos relacionamentos? O borderline costuma colocar o outro num pedestal no início da relação. Você é tudo que eu sempre sou. Mas diante de pequenas frustrações, essa idealização se transforma em decepção ou raiva. Você me enganou, é igual aos outros. Ó, tá vendo? Então, o ciclo emocional de te amo, te odeio, afasta o parceiro, reforçando o medo de abandono. Entendeu? O que que acontece aqui? O borderline, ele sempre vai estar no extremo com o parceiro, ok? Ele nunca vai ter uma estabilidade. Ele vai ser instável. Então, ele não vai conseguir ter essa estabilidade. Por quê? Porque ele só está amando demais o parceiro ou odiando demais. Ai, você é o amor da minha vida. Perere, parará, parará. De repente, quando ele entra no estado de desvalorização, com o parceiro ele diz: ah, mas você não me valoriza, você não gosta de mim, você é uma esposa, você perere, parará, 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 parará. Ok? Então, ele nunca tem um equilíbrio ali. Ele sempre vai estar nos extremos. Ou te botando no céu ou no inferno, no céu ou no inferno, no céu ou no inferno. Teste de amor e dramas de validação. Inconscientemente, o borderline testa o outro para ver se será amado mesmo nas suas piores versões. Pode provocar ciúmes, manipular situações ou criar crises emocionais para sentir que é importante. Resultado, o parceiro se sente emocionalmente exausto e começa a se distanciar, o que o borderline interpreta como rejeição. Então, né, tem uma cliente borderline que ela quer que o marido dela vai dormir na hora certa, e se não for dormir no horário que ela deita, ela já começa a dizer que ele está falando com as outras mulheres, e pererê, parará, e já começa uma situação. Isso fica um desgaste tão grande para o parceiro que vai ter uma hora que ele não vai aguentar. E aí é onde ele se sabota no relacionamento, tá? E aí fica querendo, né, esses testes de validação. Ah, porque você não me ama, porque você não me valoriza, e pererê, parará, 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 parará. Isso é cansativo. Demais, demais, demais. Entendeu? Então, você de repente pode ver, né, o borderline dizer que você só prefere o trabalho, você só prefere os amigos, porque você só ama sua família, sua mãe, seus irmãos, tudo. Gente, você vai observar sempre no borderline que o que desestabiliza ele é o relacionamento. Lembra dos extremos que eu já falei lá no início do módulo do borderline. Tem um borderline que aceita tudo para não ser abandonado. E tem um borderline que ele é o reativo, é explosivo, briga, é ciumento, acusa de traições, ok?
Todo trauma tem dois extremos. Aí é onde entra o modo de sobrevivência. Lutar ou fugir. Então, tem o borderline que explode, que luta, e tem o que foge. Quando se sente, ó, o afastamento preventivo, quando se sente que pode ser rejeitado, o borderline abandona antes de ser abandonado. O borderline, antes de ser traído, ele pode trair. Antes de ser abandonado, ele pode abandonar. E antes de ser rejeitado, ele pode rejeitar. Esse é um extremo. O outro extremo é ele aguentar tudo. É uma defesa inconsciente. Se eu me afasto primeiro, não vou sofrer. Resultado, cria o exato cenário que mais teme, a solidão e o vazio emocional. Leitura distorcida das intenções do outro. Devido à hipersensibilidade emocional e à dificuldade em regular o afeto, interpreta gestos neutros como rejeição ou crítica. Gente, isso aqui é muito real. Um olhar diferente ou uma resposta curta pode ser vivido com indiferença. Resultado, conflitos desnecessários, rupturas em vínculos que pode ser saudável. Então, o borderline, ele tem isso aqui, ó. Hipersensibilidade emocional e a dificuldade em regular afeto. Interpreta gesto como rejeição ou crítica. Então, o borderline, quando você vai conversar com ele para uma mudança, ele recebe isso como crítica, porque você me humilha na frente das pessoas, porque você não me afirma, porque você não me valida, entendeu? E aqui, ele começa a ver isso como que a pessoa estivesse rejeitando ele ou criticando, tá? E aí começa a criar conflitos desnecessários e vão perdendo amizades, relacionamentos. Explosões emocionais e arrependimento posterior. Então, durante o pico da raiva, que é aquilo que ele interpretou, o borderline pode dizer palavras duras, terminar relacionamento ou agir impulsivamente. Eu vou me matar se você me abandonar, ou vai lá e se corta, ou vai lá e corta. Quando a emoção passa, sente vergonha e culpa, tentando consertar o que disse. O resultado disso, o outro começa a temer novas crises e o vínculo perde segurança emocional. Então, isso já vai minando no parceiro que, cara, eu não vou ficar nesse relacionamento, né? Gente, tem um livro, Pare de Pisar em Ovos. Pare de Pisar em Ovos. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não, não é Pare de Pisar, não. É Pisando em Ovos. Pisando em Ovos. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mandar para vocês. Vocês vão estudar ele. Pare de pisar em ovos. Não, é pisando em ovos. Que pare o quê? Ó, gente, vocês vão ter que ler, tá? Vocês tomem jeito. História, psico, transtorno. Deixa eu achar aqui. Pisando em ovo. Eu tenho ele, gente. Eu só não estou encontrando agora. Pisando em ovos. Depois vocês não deixam eu esquecer, tá bom? Eu vou procurar, mas eu tenho ele, tá? E eu tenho um que é da psicanálise também, que é sobre o transtorno borderline, tá? Então, vocês precisam ler
para vocês entenderem. Yara, eu mandei ele Oi, lá no. mandou, meu amor? Cadê, cadê, Mandei. cadê? É pare de Pronto. pisar em ovos. Olha, aí, ó. Ah, é pare de pisar em ovos mesmo. Olha, tá vendo? TDAH. Só que eu tenho outro. Muito bom também, que é borderline. É. Eu vou achar. É porque esse aqui, meu Deus, ele vai estar no meu drive. Ele vai estar lá no meu drive, porque são os meus livros da psicanálise que eu tenho lá. E ele tem o transtorno lá, borderline, muito bom também. Faça a leitura, tá? Vocês não deixam eu esquecer. Vocês precisam ler. Vocês precisam ler, ok? Para vocês entenderem direitinho. Então, gente, todo transtorno tem os extremos. Bota isso na cabeça, ok? Porque é o modo de sobrevivência, lutar ou fugir. Então, vamos lá. Ó, o borderline, você não consegue ter uma conversa com ele assim, em uma linha de raciocínio reta, linear, não consegue. Então, ele vai ter ciúme de você com pessoas nada a ver. E aí ele vai explodir tudo, porque ali ele está sentindo demais. E eu vou falar para vocês, conviver com uma pessoa borderline é cansativo. Esse borderline que explode, que tem ciúme, tudo, eita, é cansativo. Tem ciúme, ele pode querer te tirar da família, ele pode querer te controlar em relação aos amigos. Ah, mas ele me ama tanto, ele só faz todas as minhas vontades, ele só fica comigo, mas também tu não tem vida, tu não tem amizade, ó, entendeu? Então, assim, não quer dizer que todo borderline vai precisar. Esse aqui é um extremo. Pode ser o extremo também dele ser desconectado, nem liga também, tá? É cansativo conviver com um borderline que cola, que tem ciúme, que a pessoa, ela, ó, você chega numa festa, esse perfil de borderline, a mulher ou o marido casado com esse perfil de borderline, ele tem medo até de olhar por lado, cumprimentar uma pessoa. Por quê? Porque isso aí já é. Ah, porque estava olhando, estava dando em cima de você, entendeu? Tem casos de chegar, ah, fulano tá dando em cima de você, mas quando? Aí, e eles têm uns filtros distorcidos. O filtro do borderline, ele tem tudo diferente. Olha, você viu a indireta que fulano jogou para mim? Gente, eu já vi. Eu estava na mesa. E o borderline estava conversando com outra pessoa lá. E aí depois que outra pessoa foi embora, o borderline, a interpretação que ele teve, se eu não estivesse lá, eu ia acreditar. Mas tu entende que a percepção, o filtro, entendeu? Então, assim, ele tem essa distorção no entender das coisas. Eles têm uma sensibilidade tão grande que tudo é sobre ele. Então, por exemplo, se você está aqui elogiando, nossa, aquela pessoa é um excelente profissional. Aí, se ele for da mesma profissão, ele já está dizendo que ele está entendendo que esse elogio que a pessoa está fazendo para outra pessoa, na realidade, está destratando ele. Está entendendo, gente? É bagaceira, minha gente. É bagaceira. Você não tem noção. Ah, porque eu vi que você estava falando aquilo, era jogando para mim. Presta atenção, meu amigo. É forte, Brasil.
Necessidade de fusão emocional. O borderline tem uma necessidade intensa de conexão, querendo estar o tempo todo com o outro. Lembre, isso aqui é um tipo, isso aqui é um extremo. Quando o parceiro precisa de espaço, interpreta como desamor ou abandono. Então, sufoca o relacionamento e gera afastamento, confirmando novamente o medo inicial. Minha gente, eu vou te falar bem aqui uma coisa. Eu não dou conta de não ter o meu espaço. Eu gosto de assistir minha série. Ai, porque fica assistindo a série, nem liga pra mim. Vá se lascar pra lá, minha gente. Tá doido? Eu não tenho que dormir na hora que o outro vai dormir, não. Então a pessoa pega, ela. A mulher sabe a obrigação dela, né? Então ela vai lá para a obrigaçãozinha dela, pronto, o outro vai dormir. Ela pode assistir, ela pode. É muita opressão. E pode observar que todo casal, um é noturno. Tu já pensou? E, gente, isso não é vida. Ai, porque você não quer assistir uma série comigo? Aí já tem um extremo do borderline que gosta de assistir a série e o outro não gosta de assistir a série. Aí, porque você tem que também fazer coisas que eu amo assistir uma série. Tem não, minha gente, tem não. Tá? Não, meu Deus do céu, vocês estão entendendo? Ah, porque é, eu queria, é uma carência tão grande, tão grande, tão grande, que se o outro não estiver ali afirmando o tempo todo, isso é cansativo. Cansativo. Aí ele vai competir com o trabalho do parceiro, vai competir com os amigos, vai competir. E quanto mais o borderline fica nessa dor, mais o parceiro enjoa e abusa. É desgastante esse relacionamento, porque é muito aprisionador. A pessoa não tem vida, entende? Não tem vida. Aí muitos vão se anulando para, não, para evitar confusão. Aí eles entram no estado de anulação. Entenderam? É forte, Brasil. É forte. Vamos lá? Então, projeção de traumas e feridas antigas. O parceiro atual passa a ser o espelho das figuras do passado, pais, cuidadores ou pessoas que causaram dor. Assim, o borderline reage ao presente como se estivesse vivendo o passado. Resultado: culpa o outro por dores antigas, sem perceber que está projetando suas próprias feridas não curadas. Pode falar, Madison. Yara, boa noite, tudo bem? Tudo bem. O que seria, no caso, qual a frequência, como tu falou aí, né? No caso de quem se relaciona com o borderline, qual a frequência dele para, no caso, ele já tem essa característica de se anular, né? Para poder se manter o relacionamento. Mas qual a frequência do outro que se relaciona com alguém que é borderline? Ai, ó, isso aqui não vai sair daqui. Não, não vou deixar isso gravado. Será que eu deixo? Manda Eu não mensagem, tenho, então. Só porque eu não tenho escreve aí. dificuldade de me expor, não. Eu não tenho de jeito nenhum. Mas é pelo outro. Mas eu vou falar. Vou falar. Eu sou casada com borderline. A irmã dele tá aqui, a Vilaninha, tá bem aqui na aula assistindo. Entendeu? Então, assim, Madison, a frequência é o quê? Minha criança foi tão rejeitada na infância que ela se desconectou do sentir. Quando eu caso com um homem que ama demais, que eu sou o centro da vida dele, eu interpreto isso como ser amado. Entendeu? Porque eu não tinha estrutura de me relacionar com um homem bem resolvido. Um homem que pudesse jogar bola com os amigos, que pudesse ter amizade, porque existe perfis e perfis de borderline. Então, meu marido é um homem que não vai para canto nenhum, sem, não pode chamar ele, não vai.
Ele não joga bola, ele não tem amizade. E eu acho que ele ainda tem um autismo ali, entendeu? Por quê? Porque ele gosta de uma caverninha, entende? Então, assim, quando eu casei com o Lucindo, em um ano nós divorciamos 12 vezes. 12. Ciúme. Ele tinha ciúme do vendedor porque a gente tinha um supermercado. Tinha ciúme com a minha família, não queria me dividir com a minha família. Ele não queria me dividir com a minha profissão, com a igreja. Ele tinha uma bolha e queria me colocar, só que graças a Deus eu sempre fui cavalo solto, entendeu? Eu nunca aceitei. Como eu não era o dependente emocional de querer fazer tudo dele para eu não ser abandonada, eu já mandava ela embora, eu não aceitava. Então, tipo, o padrinho do nosso casamento, um dia ele falou que ele estava dando em cima de mim. Outra vez ele falou que o marido da minha prima estava dando em cima de mim. Sabe o que é algo cansativo? E é assim, ninguém não é nem doido de falar mal de mim para ele. Não é nem louco. Ele é protetor, assim, aquele, entendeu? Um maridão. Só que, de repente, tu tá aqui no céu, ele te bota no inferno, porque você não me respeita, tudo aí tu vai procurar, na mente não existe. Entende? Ele não deixa ninguém falar de mim. Mas quando ele entra na crise do ciúme, entendeu? Aí o que que acontece? Quando eu fui botar meu salão, ele disse assim: se eu pegar um homem aí dentro, eu quebro tudo para ele parar. Ok, ok. Não, fiz o curso só para feminino, até porque eu nunca tive vontade de trabalhar com público masculino. E aí, então é, eu sempre respeitei, nunca dei também, tipo assim, eu não deixava a mente dele ficar voando no sentido de que, por mais que eu fosse a algum lugar, eu sempre ia acompanhado das meninas, já para trazer a segurança para o borderline, entendeu? A gente vai aprendendo, vai trazendo essas seguranças. E aí tu imagina eu, extrovertida, gosto de brincar, conversar, mas eu sou uma pessoa que eu nunca chamo para dar em cima de mim. E até porque minhas brincadeiras são brincadeiras decentes. E ninguém nunca vai ver eu me insinuando. Tá repreendido, em nome de Jesus. Só que aí o que que acontece? Quando nessa formação, né, que ele pegou, acho que que ele foi entender que eu ia atender homens, aí ele chamou. Ei, vem cá e tu vai atender homem, é? Eu falei assim, é. Porque no tempo ele estudava, fazia faculdade de medicina. Pois você não vai, não. Aí eu sempre fui doida. Eu falei assim, vou não. Pois então, tranca a tua faculdade de medicina. Por quê? Não, porque eu vou atender o homem, vou trabalhar no emocional dele. E tu vai ver, desculpa a palavra, foi o jeito que eu falei, tu vai ver o prequito da mulher. Então, assim, gente, você tem que ser mais doido ainda, entendeu? Ele na hora virou uma chave nele, entende? Então, aí, se eu entro nessa, ai, meu, não, me poupe. Ele, quando eu casei com ele, ele não queria que eu trabalhasse. Foi briga, briga, briga. Porque, assim, quando tu pega uma química no cabelo, quem mais pode te dar exemplo de casamento com borderline sou eu. Quando eu pegava uma química, gente, você pega uma química no cabelo, não tem hora para fechar. Para acabar, quer dizer, né? Eu chegava em casa, esse homem estava surtado, brigando, porque eu não gostava dele. Então, simplesmente, eles idealizam na cabeça deles, que eu posso chegar 8 horas, eu chego 9 horas, ali ele já interpreta como abandono, entendeu? Então, assim, eu vivia pisando em ovos, porque você não sabe. Eu ia para uma festa de aniversário, eu tinha que ficar quieta, estátua. Eu não podia sair levantando, falar com outras pessoas. Gente, marido, você fica engrampada em casa, já tá dizendo, estou engrampada, você vai para uma festa, você vai conhecer pessoa. Então, geralmente, a gente tem um hábito das mulheres se ficar ali juntas conversando, os homens já ficam ali, né? Olha que legal.
Não, não podia. Era uma opressão. Teve um dia. Ya- Oi, Yara, oi. meu Deus, eu tô vendo que eu ia te perguntar se pode ter autismo e borderline junto. Meu esposo. Meu Deus, é o meu. Jesus amado. Ó, vou te Meu, falar bem é aqui uma coisa. sufocante. Não é Só que eu exatamente não tudo que aceito. ele falou. Não, eu não aceito, eu sou totalmente revoltada, assim, sabe? Mas eu sinto, assim, que quer me sufocar, sabe? Eu vou nas festas desse jeito, tenho que ficar quieta do lado dele, porque não interage com ninguém e eu não posso interagir. E utilizar, e as curas que eu Hum. achei no meu esposo foi eu dando terapia de graça. Eu brinco, é dando terapia de graça. Seu borderline, hum, é, filha. Ou se cura ou se cura. Porque Meu quando a gente Deus. vai se curando com doido, é que a gente não vive. E o borderline, ele tem medicamento para ele com Nós psiquiatra? vamos já entrar aqui. Nós vamos já Ah, entrar. tá. Vocês Hum, já vão receber aqui já até os medicamentos que ele toma. A gente não vai medicar as pessoas, só para vocês entenderem, sim, viu? sim, eu quero saber, porque ele Tem. tá para ir no pediatra, psiquiatra. Até Psiquiatra. hoje Uhum. não foi. Pois tem. Só que aí eu já quero saber de tudo isso. Meu Deus. Aí, o que que acontece? Ele não queria que eu trabalhasse. Gente, eu eu lembro como hoje. Eu não sei, a Lucimeire está aqui, eu não sei se a Antônia está aqui, a Lucimeire. Vocês lembram no dia que ele caiu morto lá na chácara da igreja? Isso aqui ele não pode nem assistir essa aula, senão ele vai receber isso aqui como humilhação. Ninguém nunca, nunca ouviu eu dando um testemunho sobre o Lucindo. É a primeira vez que vocês estão ouvindo aqui hoje. É verdade. Nunca, Primeira vez nunca, que fala sobre o assunto assim, publicamente, é hoje. nunca. Por É quê? cura, hein? Não, mas não é por mim, Meu não. Deus. Não, eu tô É dizendo por que é ele, cura, aham, entendeu? entendi, para preservar. Porque quem tem que falar, pode ver, eu falo das minhas dores. Então, porque o borderline, ele pode receber isso aqui como humilhação, entendeu? Ele pode Tudo receber isso aqui. aqui. Yara, isso é tão sério. Tudo o Marco acha que eu humilho ele. E que as Tudo, pessoas também, né? tudo, tudo Aí, para ele é humilhação. o borderline é assim. Se você não botar ele aqui, tiver ele já acha que você não foi com a cara dele. Só que aqui o ciúmes é enrustido. Não, não parece que é ciúme, mas as pessoas até notam que é. Ele não manifesta, mas está enrustido o ciúmes. E tudo é Hum. humilhação. Meu Deus. Aham. Aí, Não, nem vou falar mais nada. o que O que meu acontece? ciúme, eu acho que ele é borderline também. Só que ele não tem É o desconectado, né? é, Pô, é o que eu tô te falando, é o desconectado. Ele onde abandona, ele abandona, em trair, eu- ele trai. Ele é é, o explosivo, entendeu? agora, isso, explosivo, traído, Aham. Pensa num trem que cansa, que desgasta, que acaba tudo na gente. agora essas cobranças aí não tem não. Tanto Ei, só que é assim, eu não entro na dinâmica de dor de ninguém. Quem quiser que se trate, o Lucindo hoje, você não tem noção, não, ele é outra pessoa. Outra pessoa. e ela é mesmo, e ela, quando eu estive Ó, aqui, ele falou para mim assim, que só de ouvir tu falar, tu dar aula, tu e tal, ele já tinha aprendido muito. Porque eu comentei, né, que o Zequinha não queria fazer terapia. Ele disse, não, mas às vezes nem precisa. E com o tempo ele vai mudando também, porque eu aprendi demais com a Yara, só ouvindo ela falar, assistindo as imersões dela e tudo. E no começo eu não queria, não, mas agora eu já aprendi muito e já mudei muito. Ele falou. Eliades, e o seguinte, minha filha, eles. Eu tava falando algo, agora eu esqueci. Peraí, meu TDAH aqui. Vou já lembrar. Eu ia Então, assim. falar no dia que ele caiu, mortinho lá na chácara, Ah, tá. ir pro hospital. Aí Isso. ele Por disse, quê? Porque naquele tempo, o que que acontece? Um dia ele mandou eu escolher Deus ou ele. Eu falei, meu filho, Deus.
fechou, entendeu? E então, tipo assim, gente, você é casada, não existe esse. Eu sou sábia, meu marido não quer que eu vá para a igreja. Isso é dependência emocional. Você tem que ser responsável, você tem que dar conta da sua casinha, das suas obrigações. Agora, isso não é submissão, você tirar o seu dia para ir para a igreja? Não, isso é dependência emocional, viu? Então, a cura que o Lucindo encontrou, fui eu que me posicionei. E aí ele pegou e falou: pois você vai escolher. Eu falei: pois já está escolhido. Então, assim, toda vez que ele vinha, eu tan, 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 tan. Eu não aceitava. Não aceito. Honro, trato bem, ninguém vê eu tratando ele mal. Tá bem aqui minha cunhada, que é irmã dele, dentro da minha casa, entendeu? Pode afirmar tudo que eu tô falando aqui, a forma como eu honro meu marido. Agora, eu dou terapia de graça para ele. Porque, filha, eu faço é confrontar, eu não aceito. Não aceito, não. Então, se eu trabalhava aqui com alguém, tudo, daqui a pouco ele estava com ciúme. Eu falei: meu amigo, eu não matei, eu não roubei. Eu sou livre em Jesus. Eu nunca peguei seu celular para ver se você estava conversando com alguma mulher. Eu nunca fui lá na tua sala de aula saber se tem mulher bonita, feia, tudo. Relacionamento é confiança. Então, aí eu ia confrontando, pegando pelo meu exemplo, entendeu? Eu não ando cobrando ciúme dele, eu não ando. Tem gente que acha que pensa até que eu sou ciumenta. Ei, Yara, tu pode falar pro Lucindo isso, não sei o quê, não sei o quê, e pererê, parará. Eu falei: não, meu filho, tá aqui o telefone, pede. Entendeu? Gente, um casamento sem confiança, como que vive? Aí, quando foi para essas meninas namorar, meu Deus, a Giovana, eu pegava cada briga com ele, entendeu? Como? É porque, gente, a menina, presta atenção, com 20 anos. Eu falei assim: ei, deixa eu te falar, a tua mãe criou vocês dizendo que amigo não presta, toda namorada que os teus irmãos arrumavam, tá vilania aqui, ó, não deixou mentir, não presta. E você não vai passar isso para minha filha, não. Só que eu não falava isso para ela, entendeu? Você não vai passar esse seu trauma para minha filha, não. Porque elas têm 20 anos e elas vão namorar, e você é eu vou ser uma boa sogra, aí vai cortando assim, entendeu? Então, as meninas tinha dia que era confusão, confusão, por ele com o ciúme dele, mas eu me posicionando. Oi, Vila, pode falar. Vila? Oi, 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 o áudio não tá saindo, Vila. Oi, Tá ouvindo? estamos. Deixa eu te falar. Muitas dessas características que tu falou, o pai era igualzinho, entendeu? Olha, tá vendo? Igual, igual. Até foi tão tal assim que minha mãe, ela ficou desgastada de tanta coisa que ela, assim, eles separaram de quartos, né? Ela foi para um quarto e ele ficou em outro, porque ele falava que não ia sair de casa para não dar mau exemplo aos filhos, né? Mas ela não aguentava mais, porque ele ficava falando que às vezes ela dava confiança para alguém, e sendo que no trabalho dela, como que ela ia trabalhar sem ter interação com Comércio. E ele? minha sogra é uma mulher séria. Pensa na mulher Exatamente. de vergonha, minha sogra. Exatamente. Uhum. Então, assim, gente, é cansativo. Cansativo, porque o Lucindo, ele é um tipo de borderline que a mulher é o centro da vida dele, o universo, entendeu? Ele não é de trair, ele não é aquele. Ele é bom demais. Só que o que que cansa? O ciúme, entendeu? Aí o extremo já é esse aqui. O que cansa é o ciúme. Hoje, meu Deus, tem hora que eu tiro brincadeira com os meninos ali, que se fosse outro tempo, o Lucindo já tá, era morto já. Eu brinco com os meninos hoje, tudo assim. Me moço, se trata ou se trata, comigo é assim. Aí é onde tá, Madison, a minha frequência. Minha frequência hoje é o seguinte, meu amigo. Se ele não quiser se tratar, ele que se vire com as curvas dele. Eu vou me posicionar como, entendeu? Eu não vou alimentar transtorno de ninguém.
E aí, muitas vezes, as pessoas confundem sabedoria com passividade. E aqui é onde é o perigo, entendeu? Não pode confundir. A Tirizá diz que está em choque aqui. E Tirizá, olha, tu acredita que para eu ir para o retiro das igrejas, assim que começou a igreja, o retiro era em outra cidade, Alinhados, eu acho que ela se me lembra. Ele não deixava eu ir trabalhar nos retiros. Eu tinha que chorar, meu Deus, amor, deixou ir, deixou ir. Menino, no dia que eu me libertei, cheguei para ele, eu falei assim, olha, eu tô indo no retiro trabalhar, não é ser sem vergonha, não, porque eu sou assim, eu falo mesmo rasgado. Tô indo ser sem vergonha, não, entendeu? Então, o que que ele viu? Ele viu que tudo que ele tentou para me barrar na minha individualidade, ele não conseguiu. Então, ele mudou. Mudou. Ele poderia não ter aguentado ir embora, porque do jeito que eu sou, eu não aguento. Porque eu coloco o limite ligeirinho. Ei, aí quando ele fica, é porque você não me ama. E, gente, quem era para ter ciúme era eu, né? Eu lembro que quando ele veio fazer faculdade, eu dizia, tu não tem medo não, teu marido. E terminar a faculdade, te largar. Eu nunca tive esse medo, minha gente. Entendeu? Então, aí quem tem ciúme é ele. Quem tem ciúme é ele. Hoje, minha filha, gente, olha, no início, quando eu comecei a atender, ele tinha ciúme de um velhinho de 85 anos que trazia alface para mim, o bichinho querendo me agradar. Ou, minha gente, vocês não têm noção, entendeu? É cansativo. Eita, Yara, o ciúme do velho que trazia alface. Porque os idosinhos, não tem? Quando Sei, eles gostam da pessoa, eles trazem, é, olha aqui o alface, é né? agradar, bichinho. Iane, não tem, o borderline não pode ter a idade que for. É. E Pode ter Yara, a idade que for. Eles têm aí ciúme. nesse caso aí que o pai dele também era borderline, no caso, comportamento aprendido, herdado, Não. A traumas, dor do borderline é abandono. abandono, né? Nada a ver com. Aí o que que acontece? O seu Doca, ele já era viúvo da primeira mulher, então já mostra o abandono da mãe, né? Que era o meu sogro. E Sim. aí ele casou com a dona Rosa, e ela é uma mulher forte. A Yane botou assim, graças a Deus pela Yara na vida dele, Deus é bom. Eu falei, Yane, ou uma ou outra. Ou Deus ama demais o Lucindo, ou eu pequei demais se eu acreditasse na reencarnação passada. Porque eu ia falar, viu? Não é fácil, não. Karma, Yara, o karma. Deus não pode, né? Mas aí, me analisando, foi aquilo que eu falei, né? Minha criança foi tão negligenciada que eu tinha que casar com alguém assim, porque senão, né? Só que quando a gente vai se curando, não dá conta, não, de ficar no relacionamento. Aí, o Lucindo, ele sofreu muito abandono emocional da mãe, todos eles, porque ela tinha que trabalhar, entendeu? Então, e ela espancava muito eles. Muito, muito, muito. A forma de botar eles dentro de casa. Então, assim, filha, abandono. A dor do borderline é abandono. Você não dá conta de amar um borderline. Eles não acreditam que você ama ele. Aí tu imagina eu, desconectada igual eu sou. Que eu não sinto saudade de ninguém. Não lembro de. Ó, ele foi para São Paulo fazer a prova do Revalida, né? Mulher, gente, o meu TDAH ele só consegue interagir com quem está aqui, ó, no meu campo visual. Eu não lembro, não é ruindade, entendeu? Aí eu lembro que quando eu ia, né, pro Maranhão, tudo, esse homem ficava, porque você passou o dia e não me ligou, não sei o quê. Aí tu quer me matar, tu vem com faturas emocionais. Eu tava o dia todo trabalhando, tudo, e o homem cobrando porque eu não tinha ligado para ele, me poupe, entendeu? Então, assim, eu fui colocando limites. Fui colocando. Então, hoje, o homem que ele é, minha filha, porque eu coloquei limites. Escute isso aqui. Tratamento para borderline, amor limite. Agora, escute. A Giovana, quando eu comecei a estudar ela com 11 anos, ela já tinha todas as características do borderline. Todas.
ela já estava entrando na fase já de querer se cortar, entendeu? E aí, o que que acontece? Eu comecei a trabalhar, amor e limite, amor e limite. Hoje a Giovana, ela é alta, não tem, zerou, gente. Só ficou com a qualidade do borderline, que é alegre, comunicativo, brincalhão, né? E o Lucindo ali, eu tenho certeza que ele é borderline com autismo. Ontem, foi terça-feira, não foi, Vila, que eu estava falando? Foi. Que eu estava falando que a Vilani, eu tenho certeza, Vila, que tu tem dislexia com autismo. Uhum. A Tamires tem autismo com TDAH, que é a sobrinha dela, que o filhinho dela tem autismo, Isso. entendeu? Então, assim, gente, se a gente não estudar transtorno, a gente não vai poder ajudar nossa família, não. Hein, Yara? Engraçado que até de mim ele brigava comigo porque dizia que eu não lembrava dele, porque eu também sou assim, às vezes eu sou desconectada. E aí ele Ele ficava. cobra das pessoas aquilo que ele não faz. É, porque a Vila não vem aqui, porque a Vila não me... Né, Vila? Aham, E eu sou aquele tipo de pessoa que eu que junto a família, a minha e a dele. verdade. Eu que chamo, eu que junto. É, Vila, vem aqui, bora aqui comer, tomar um vinhozinho, pererê, parará, tá? É assim, eu que junto. E aí, o borderline ele sempre tá nesse lugar de não se amar, tal, 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 tal. O self deles são fragmentados. Eles não se acham bonitos, eles não se acham, eles não são seguros de si, tá? Esse é um extremo de borderline. Agora, vocês podem também ter outro extremo, que é aquele cara que vai trair, que não liga para a esposa, que pega uma e outra, entendeu? Também tem esse outro tipo de borderline, viu, gente? É forte, Brasil. Aí eu só peço vocês que calem a boquinha de vocês. Por quê? Não comentar, porque, tipo assim, não é sobre mim, é sobre ele. Então, vocês nunca viram e não vão ver eu falando dele em lugar nenhum. Por quê? Deixa ele no dia que ele quiser falar, que ele se sentir bem, ok, tá? Mas, enquanto isso, e o certo, eu falar de mim mesmo, né? Meus defeitos, que Deus me transformou tudo aquilo que eu falo de qualidade dele é verdade, provedor, protetor, amoroso, entendeu? Ó, ninguém é doido de chegar e falar de mim para ele, não. Ele, Ele não aceita. o daqui de casa também, o daqui de casa fala assim, ele também é desse jeito, meu Deus, protetor, cuidadoso, provedor. E Hum. ninguém, se alguém me olhar feio, pronto, ele já bota para matar. Ele já quer Uhum. logo, vai lá tirar satisfação, é confusão. Eu tenho que, às vezes eu sofro alguma coisa assim, aí eu não falo. Eles tomam as dores, né? É, porque se eu Então, falo, ó, eu vou para o Paraguai, para qualquer lugar, vou ministrar tudo. Ele é cuidadoso. Quando eu chego, ele já tem a localização, ele já está aqui para abrir o portão, já de olho, para ficar de ladrão, tudo. Então, assim, um excelente pai. Paizão. Todas as qualidades que eu falei é real. Vocês só não conhecia, era esse lado dele, né? Que era... Ai, mas já mudou. Já mudou ali uns 70%, tá? Uns 70% já mudou. Glória a Deus. Eita, Jesus, minha cruz é grande, minha gente, vamos, esse tanto de doido. Não, essas. Ai, é porque eu não tenho. Gente, é porque tem coisa que eu não posso falar, não é por mim, não, é pelos outros. Mas tem dia que eu tô cercada de tanto borderline que eu fico olhando assim, Jesus, eu sou uma pecadora, muito infeliz mesmo, porque o que foi que eu fiz? Porque quem tem uma pegada racional igual eu tenho, gente, eu não dou conta de vitimismo. Eu não dou. Eu corto logo na hora. Sabe? Vila, eu aceito vitimismo perto de mim, pode ser quem for. Na hora que abrir a boca, pode ser minha mãe, meu Não, pai, não aceita, não aceita. pode ser filho, marido, eu não aceito. Não aceito, não. Sim, tu é vítima de quê mesmo? Eu já corto logo desse jeito. Não aceito, É. não.
Eita, meu Deus do céu, vamos lá. Aqui. Então, aqui. Os medicamentos, aí, Tirizá. Os medicamentos do borderline é muito parecido com as medicações do bipolar, viu? Só que o borderline ele tanto pode usar estabilizador de humor quanto antidepressivo. Então, aqui, ó, estabilizador de humores eles vão usar, porque vocês vão observar que na hora que vocês forem ler os medicamentos do bipolar, vocês vão ver estabilizador de humores, tá? Esses são os mais utilizados para controlar impulsividade, irritabilidade, raiva explosiva e mudanças bruscas de humor. Atua na modulação da liberação de neurotransmissores, especialmente o glutamato e GABA, estabilizando a atividade cerebral, elétrica cerebral. Exemplo, lamitrogina, né? Ajuda a reduzir impulsividade e instabilidade afetiva. O ácido valproico, né? Usado quando há crises de raiva, irritabilidade e agressividade. Carbamazepina, eficaz em alguns casos de agitação e labilidade emocional. Lítio, usado em casos de oscilação de humor intenso, mas exige controle laboratorial e acompanhamento médico, lítio, né? E aqui também quando há pensamento de suicídio, né? Então, efeito terapêutico, melhora da autorregulação emocional, redução de explosões, raiva e comportamento autodestrutivo, que é o suicídio, entendeu? Ou mutilação. Só que também ele pode tomar os antidepressivos, usados para tratar depressão, ansiedade, desesperança e sintomas, né, obsessivos comuns no transtorno de personalidade borderline. Atua sobre os neurotransmissores serotonina e noradrenalina, equilibrando o humor e reduzindo o desespero emocional. Exemplo, sertralina, fluoxetina, citalopram, venlafaxina, tá? Então, de repente, um borderline, ele pode tomar aqui uma 10 venlafaxina e um lamitrogina, entendeu? Lamotrogina. Então, aqui já é uma mistura aqui, ó, o desvenlafaxina, né? Ele já pode a depressão ali, né? A angustiazinha, a ansiedade, tudo, né? E aqui ajuda a reduzir a impulsividade e estabilidade afetiva. Então, isso aqui vai muito do profissional. Agora, eu vou te falar aqui uma coisa. O doutor Felipe, ele é muito assertivo em transtornos, assim, viu? São poucos os psiquiatras que eu conheço, posso conhecer lá na frente, né? E ele tem essa boa percepção sobre o borderline, tá? Ele pega assim de primeiro. Antipsicóticos, né? O antipsicótico também, em baixas doses, né? São usados para reduzir impulsividade, garantindo paranoia transitória, raiva intensa, desorganização do pensamento que pode surgir em momentos de estresse. Eles atuam na dopamina e serotonina, ajudando a baixar o volume do sistema emocional hiperativo. Exemplo, quetiapina, olanzapina, risperidona e aripiprazol. Então, se vocês forem analisar, é muita medicação da bipolaridade também com a medicação aqui da depressão unipolar também. Medicamentos para ansiedade e sono, como trazodona, mitrazapina, pregabalina, ansiolíticos, né? Yara, Oi. no meu caso, por exemplo, a médica passou, né? O escitalopram e o quetiapina. Aham, pode. Porque aí tu pode ter aqui, né, um transtorno borderline, tu pode ter um borderline com bipolaridade, porque assim, Bipolaridade, isso. Uhum. você observa que ela tem, olha, como que a gente vai separando aqui. A, meu Deus, a Andressa. A Andressa, ela tem os ciclos, né, ali os altos e baixos do bipolar. Do bipolar, isso.
ela tem certinho, tanto. Só que também ela encaixa dentro do borderline, Eu e a entendeu? pastora Janaína, nós estávamos até conversando essa semana, que ela foi assistir a aula 9 e ela até chegou a comentar comigo. Ela falou, Andressa, são assim, muitas coisas que a gente vai observando, por exemplo, né, do tratamento dela comigo, do transtorno borderline. Ela falou, são muitas coisas. Então, ela foi pegando pontos assim, sabe, e me falando a respeito do borderline, o tanto que parece. Uhum. Mas eu acho que nós chegamos até a comentar também, né? Sim, foi justamente nessa aula que Sim. nós chegamos a Ah, comentar, e tá. você falou assim, aí foi até você que falou, Andressa, eu acho que ela tá aí estudando uma bipolaridade e um borderline. E aí eu fui vendo, né, nas questões ali do borderline, eu vi que tinha muitos traços, eu já tinha visto numa aula anterior. E Uhum. aí a gente foi depois conversar sobre isso, e aí ela falou, nossa, muitos Ó, detalhes aqui. isso aqui eu posso falar aqui porque ela falou em rede social, né? A Yara, psicóloga, a Rafa até conhece ela, né? Achei tão bonitinho. Então, ela começou a fazer o tratamento comigo aqui e eu fui analisando, porque você tem que ouvir, gente. Você tem que ouvir tudo, tal. E aí, se eu falasse para ela que ela era borderline, ela não ia, ela ia se fechar. O que que eu fiz? Insisti que ela fosse no doutor Felipe, insisti, se sabotar e perere, até um dia que eu falei, ó, ou você vai no meu psiquiatra, então você não vai, eu não vou mais lhe atender, não. Aí ela foi. Ah, minha filha, e Haruda, tu disse que eu já sabia, meu bem, eu já sabia. Então, assim, hoje a Yara, meu Deus do céu, tá uma benção. Medicadinha, entendeu? Tudo. Aí você vê a mulher inteligente, com potencial. A bichinha é nova, mas a bichinha é fogo. Só que o emocional dela desestabilizava. Total. Então, vocês vão observar muito que o bipolar, na hora que briga com a esposa ou com o marido, aí mexe tudo nas finanças, tudo. Minha gente, presta atenção bem aqui. Eu não tô nem aí se eu briguei, deixei de brigar. Quem quiser que se trate. Quando eu chego bem aqui, eu sou ele, acabou. Entendeu? O borda não consegue, não. Porque quando essa mulher faz isso comigo, quando esse homem faz isso comigo, eu não me concentro, não consigo trabalhar. Meu amigo, eu gosto tanto de um Pix. Você não tem noção como eu gosto de um Pix, eu nem lembro. Entendeu? Eles não conseguem. Vocês vão observar que o relacionamento desestabiliza eles. Total. Entendeu? Então, é forte, Brasil. É forte, né? O que é para você, Brasil, ouvir essa notícia? Eita, meu Deus, vocês não são nem doidos de falar nessa aula hoje aqui. Vocês não são doidos, vamos embora. Então, novas abordagens de pesquisa, né? Cetamina em caso de depressão resistente, naltrexona em baixas doses, ômega 3 usado por doutor. Então, aqui vai falando, né? Sobre, sobre os medicamentos. Aí, gente, vocês têm que estudar o nome de medicação. Quando como que é o nome, Jesus amado? Cliente de vocês. Já coloca lá na anamnese. Qual é a medicação que você toma? Escreva o nome de todas as medicações, gente. Aí depois vocês vêm aqui, olha, rapaz, isso aqui tá dentro do borderline. Olha isso daqui, entendeu? Aí você já vai comparando com os sintomas, né, ali do comportamento, viu? Certo. Agora, técnica de reprogramação emocional, o borderline, para vocês aplicar neles, viu? Porque o que que acontece? Gente, eles pensam num povo que não gosta de tratamento. Não, minha gente. Não, bipolar não gosta, borderline não gosta. Quem faz terapia e toma remédio é nós, que é para aguentar. Quem precisa estar fazendo terapia. A verdade é essa. Entendeu? Aí, vamos lá.
para trabalhar com paciente com traço ou diagnóstico de transtorno borderline. Objetivo: regular o sistema nervoso, desfazer o padrão de medo do abandono. Olha, em Ares, tu perguntou qual é a dor? Aqui. Regular o sistema nervoso, desfazer o padrão de medo de quê? Abandono. Abandono. A dor dele é Sim. abandono. Pode perguntar, Andressa? Por isso que ele cobra. Yara, Sim. você lembra de eu falar daquela cliente minha que eu tinha suspeita do borderline? Hum. Eu acabei de ver o nome da medicação aí, o aripiprazol, que ela toma. Não, na hora que eu vi, eu falei, gente, fechou. Fechou já. Que era o que eu imaginava, né? E aí eu não tinha, eu sabia dessa medicação que ela tomava, mas não sabia que ela também tratava o transtorno borderline. Hum. Agora você vai aprender a reprogramar a sua cliente aí bem direitinho. Vou. Olha que legal. Gente, ó, até as orações vocês vão receber, as técnicas, tudo. Andressa, e nós vamos aprender a se programar também a nós mesmos. A nós mesmas, porque Porque eu vou nós falar pra você. bipolar, essas coisas aí que batem. Não, muita coisa. Muita coisa que bate. Então vamos lá, gente. Olha só, restaurar, ó, desfazer o padrão de medo do abandono e restaurar a sensação de segurança interna. Essa técnica atua sobre o eixo, né? Amígdala, córtex pré-frontal, coração, reprogramando memórias de rejeição e restaurando o senso de pertencimento. Então, córtex, meu Deus do céu, vocês viram tanto que meu cérebro está acelerado. Contexto neuroemocional. Vamos lá. O borderline vive em modo de sobrevivência emocional. Gente, eles vivem em modo de sobrevivência emocional, reagindo ao menor sinal de rejeição como se fosse abandono real. Aí, Rafa, não tem o marido lá daquela tua cliente que nós estávamos falando? Por isso que o comportamento dele é aquele, só que ele é diferente do meu esposo. Ele já abandona com medo de ser abandonado, entendeu? É isso aí. Fica Então, desestabilizado, igual você falou. Verdade. uhum, Faz muito sentido. uhum. O cérebro, especialmente a amígdala, dispara alerta constante, vou ser deixado, enquanto o corpo libera cortisol e adrenalina. Essa técnica tem o propósito de ensinar o corpo a sentir-se seguro novamente, reduzindo a hipervigilância e fortalecendo o eu adulto. Então, olha a etapa da técnica. Preparar o campo de segurança. Peça ao paciente que se sente confortavelmente, coloque uma das mãos no coração, oriente-o a inspirar lentamente pelo nariz, expirar pela boca, diga, enquanto você respira, imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um abraço de paz. Aqui e agora, você está seguro, nada precisa ser resolvido. Gente, isso aqui é com calma, vocês não vão fazer igual eu estou fazendo aqui, isso aqui eu estou ensinando para vocês. Vou dar aqui um exemplo, né? Vocês estão atendendo online. Olha, eu quero agora que você fique bem à vontade. Você está à vontade? Ó, meus clientes borderline, presta atenção, o abandono. Eu sou hiperativa. Então, eu tô aqui falando com vocês, eu tô riscando nada aqui, ó. Ou estou digitando, fazendo a fichinha. Aí eu tenho uns clientes borderline que falam assim, Yara, você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Sim, minha irmã, estou prestando atenção. Entendeu? Porque isso aqui já recebe um abandono. Aí você já pede, olha, às vezes eu vou ficar olhando aqui para baixo, que eu estou fazendo a fichinha, né? Porque você está aqui no telefone digitando, estou escrevendo. Que eu faço meu bloco de nota, ele é trancado, meus notas. Eu gosto de fazer minhas fichas aqui, ó, nos notas dos meus clientes. Onde eu vou, eu tenho. Se eu estou com meu tablet, mas é tudo trancado, sabe? Com minha. Aqui, ó. Notas. Então, uhum. Aqui, ó. Tudo cliente. Tá vendo? Vamos lá.
Aí, né, vocês vão mandar eles ficarem à vontade, respira fundo, tá? Igual eu faço com vocês, tá? Coloca a mão no coração, compassado, gente. Então, esse passo desativa o sistema simpático e ativa o vago ventral, responsável pela calma e conexão. Aí você vai nomear a parte ferida. Peça ao paciente que imagine a si mesmo em uma cena onde sentiu abandono, rejeição ou medo intenso. Pergunte: quantos anos você tinha nessa lembrança? O que estava sentindo? Ajude a identificar a parte infantil que viveu o trauma. Exemplo: a menina de 7 anos que chorava sozinha no quarto. Aí diga: essa parte não precisa mais lutar para ser vista. Hoje, o seu eu adulto está aqui para acolher o que ela sentiu. Vocês podem fazer aquilo que eu gosto de fazer. Você pode ver imagine agora o seu adulto indo lá até onde aquela criança, olhe no olhinho dela, diga que ela é a pessoa mais importante da sua vida. Ó, que forte. Então, aí, vamos lá. Aí agora, dá voz à criança interna. Convide o paciente a expressar em voz baixa ou mentalmente o que aquela criança gostaria de ter ouvido na época. Eu só queria que alguém ficasse comigo. Eu tinha medo de ser deixado. Eu só queria ser amado como eu sou. Depois, peça que o paciente, como adulto, responda essa criança. Gente, ó, igualzinho. Eu fiz isso aqui, Rafa, segunda-feira, né? Tu estava na escola, né? Segunda eu fiz isso aqui. Olha agora para sua criança, diga, peça perdão para ela, porque você também não olhou para a carência dessa criança. Diga que ela é a pessoa mais importante da sua vida, abrace ela, diga que a ama. Leve essa criança agora no parque de diversão, brinque com ela. O Yara, o povo Leve ela no gritava, né? restaurante. Gritava para se libertar, né? Lembra? Uhum. Tem gente que Forte. gritava. O povo gritava, Gritava. urrava. Forte, gente, entendeu? Aí, ó, eu estou aqui agora, eu nunca mais vou te deixar. Você não está mais sozinho. O amor que você procura, eu vou te dar. Gente, bota isso na cabeça. Bota sempre o borderline, qualquer dor de criança, de qualquer transtorno. Bota sempre o eu adulto se responsabilizar de fazer a criança feliz, viu? Porque a gente quer que as pessoas nos façam felizes, né? Tá tudo errado. Então vamos lá. Esse diálogo interno ativa novas redes neurais de acolhimento e autoempatia, reduzindo a dissociação e o medo. Então, reprogramação com declarações restauradoras, com o corpo em calma, o coração conectado, conduz à seguinte reprogramação verbal. Mesmo que eu tenha sido rejeitado, hoje eu escolho me aceitar completamente. Mesmo que eu tenha sido abandonado, hoje eu me torno minha própria base segura. Eu libero o medo de perder o amor. Eu sou digno de permanecer no amor. Meu sistema emocional está aprendendo a viver em segurança e verdade. Eu me separo do padrão de dor e me alinho com o padrão de amor. Gente, tudo isso aqui com calma, tá? Peça para repetir 3 vezes cada frase, com pausas e respiração profunda entre elas. Explicação neurocientífica. A repetição em estado de coerência cardíaca favorece neuroplasticidade emocional, reforçando novas sinapses associadas à calma e a pertencimento. Fechou. Eu super indico vocês que são da turma 1, que já expirou agora, né? As aulas do MAC, que é só 2 anos, contrate. Vocês pagam, né, um valor abaixo para ter mais por 2 anos a plataforma, entendeu? Então, você seria muito importante, por quê? Porque no MAC 6 agora eu falei muito sobre essa coerência. Quem assistiu a aula do final de semana?
Viu como eu já fiz técnica, tudo? Por quê? Porque eu estou melhorando, gente. Eu sempre estou melhorando, então vocês vão evoluir também, tá? Então, assim, vocês que já. Né, eu aconselho vocês não precisa renovar a turma 1. Eu liberei para renovar a turma que vocês quiserem. Olha que legal, né? Então, vocês podem renovar o pacote, renova com a turma. Deixa eu ver aqui. Turma 6. Foi uma aula fantástica. Isso, ó, a Iane, né? Sábado e domingo, exatamente. Aí, ancoragem física. Peça que o paciente pressione levemente a mão sobre o coração e diga: este é o meu lugar seguro. Aqui dentro eu sou amado, aceito e completo. Esse gesto pode ser ensinado como âncora de regulação. O paciente usa nos momentos de crise ou medo de rejeição. Fisiologicamente, o toque ativa o sistema parasimpático e a produção de ocitocina, hormônio do vínculo e da confiança. Né? Bota a mãozinha, ensina para ele. Tá? Sempre é muito bom ensinar ele a colocar uma músicazinha legal, tudo, para criar essa âncora também, junto com a meditação. Quando você estiver sozinho, você vai pegar essa música e você vai, né, se ver em um lugar de segurança, botar a mãozinha aqui, estou seguro, para isso aqui que você vai aprender. Porque quando ele estiver desregulado, ele bota a música já condicionou, ela já vira uma âncora e traz essa parte para ele, ok? Dimensão espiritual. Finaliza a sessão convidando o paciente a visualizar a presença de Deus ou de Jesus colocando a mão sobre a cabeça. Diga em voz suave: Deus, cura as minhas memórias de rejeição, substituindo o medo por amor. Reescreva o DNA emocional dessa alma com o teu amor incondicional. Essa integração entre fé e neurociência gera coerência entre mente, emoção e espírito, reduzindo a fragmentação típica do borderline. É forte, Brasil. Então, encerramento e consolidação. Peça ao paciente que agradeça ao seu corpo, à sua mente, por estarem aprendendo algo novo. Oriente a praticar exercícios diariamente, por 21 dias. Né? Tipo assim, vocês vão pegando aí, né? As orações, é óbvio que vai fazer essa oração aqui tantos dias. Aí, essa reprogramação, né? Que aí vocês vão receber, né, a apostila nova, que já vai com as oraçãozinhas, pererê, parará, parará. Sugiro que resista no diário. Hoje eu permanecerei presente, mesmo com medo. Hoje eu escolhi amor em vez de fuga. Com o tempo, o cérebro resiste a novas memórias de segurança, pertencimento, substituindo padrões antigos de desespero e abandono. Resultado esperado: redução da impulsividade e da reatividade emocional. Melhora na autoimagem, na capacidade de receber amor. Diminuição de episódio de despersonalização e vazio. Aumento da coerência entre emoção, corpo e fé. Formação de um novo circuito neural de segurança e confiança. E olha, gente, que interessante que o Lucindo, o pai dele, era alcoólatra. Então, ele tinha problema seríssimo com bebida. Ele tinha trava, tudo tal. E eu gosto do meu vinho. Tô muito assim, não, mas eu gosto. Tinha um bebê. Ele surtava tudo. Eu falei, ó, vai tratar o teu trauma, que eu não tenho problema, nunca tive com bebida, não. Vai tratar do seu trauma, viu? E me largue de mão. Então, tu viu que a gente fica numa passividade véia por não entender das coisas? Fica umas passividades que só Jesus na causa. Precisa de confronto e amor. O que a gente, a mulher ou o homem, né, que é casado com borderline, eles têm que trazer segurança. O que é segurança? Gente, relacionamento nenhum pode dar carona. Mulher dá carona para homem e homem para mulher. Isso não existe. Agora, vocês imaginam um borderline casado com uma pessoa que faz isso? Então, imagina o borderline casando com a mulher que tem borderline que aceita, mas tem borderline que não aceita, né? Que ela gosta muito de viajar. Ele espera, ele surta, entendeu? Ou então, imagina o borderline casado comigo.
que minha vida é cheia de gente, assim, onde eu vou as pessoas me conhecem. Fica doido, doido. Não dá conta não, filho. Ou se cura, ou endoida, ou morre. Três opções. Ou se cura, ou endoida, ou morre. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa não tem como viver. O parceiro larga, não aguenta. Ixi, meu Deus, quantas vezes meu irmão, vai viver tua vida, me larga de mão, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais morar com doido, não. Aí pronto, aí que eu vou deixar ele chamar ele de doido, eu mato ele. Você me chamou de doido. Doido, 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 doido. Eita, meu Deus, mas dá bem. Vai sendo curado. Oh, eu gosto de brincar, mas é sério. Eu brinco, né? As terapias de graça que eu dou para ele foi que curou ele, viu? Aí é só falando a verdade. E eu dou o nome dos transtornos, viu? Bora lá. Olha só, gente, a espiritualidade como fundamento da identidade. O borderline sofre de uma crise profunda de identidade. Não sabe quem é. Muda de humor, de gestos e de vínculos rapidamente. Essa instabilidade vem de vínculos primários inseguros, quando a criança não se sente vista, amada ou validada. A espiritualidade, especialmente a experiência de pertencer a Deus e ser amado incondicionalmente, traz âncora que o borderline nunca teve. Eu sou filho amado, não preciso ser perfeito para ser aceito. Isso corrige a raiz do abandono, restaurando o senso de valor e pertencimento que o sistema emocional perdeu. Então, cura da rejeição através do amor divino. A dor central do borderline é a rejeição, real ou imaginária. Essa ferida cria a necessidade de aprovação, o medo de perder o amor e os ciclos de autossabotagem. A espiritualidade atua onde o remédio e a terapia cognitiva não alcançam, no nível da alma. O contato com a presença amorosa de Deus reprograma o inconsciente com novas memórias emocionais. Mesmo que me rejeite, Deus permanece comigo. Mesmo que eu fale, o amor dele não muda. Oh, por que que eu fiz aqui? Esse tipo de crença segura o sistema limpo, reduzindo a hipervigilância, ativando o circuito de confiança e calma do cérebro. Neurociência, orações e meditações que despertam a sensação de conexão divina, aumenta a atividade do córtex pré-frontal, reduzindo a reatividade da amígdala responsável pelos ataques de raiva e medo do abandono. E, minha gente, vocês acham que se eu não tivesse entendido isso aqui, vocês podem ter certeza que eu não estava mais casada, não. E se ele também não tivesse aberto o coração para se curar, né? Porque a questão aqui, olha, escuta o que eu estou falando aqui para vocês. Tem muitos homens de Deus, mulher de Deus, que se divorciam. Não é porque eles fracassaram no casamento, não. Porque eles entenderam que se eles continuar com aquele marido ou esposa borderline ou bipolar, que o outro não quer se tratar, ele vai morrer. Entendeu? Então, tem muitos divórcios, gente, que não é traição. Tem muitos divórcios que não foi porque o homem foi lá e espancou, não. É porque o outro não aguenta mais viver na instabilidade emocional de alguém que não quer se tratar, viu? Então, quando vocês verem divórcio de pastores aí, tudo, de gente famosa, esse dia mesmo eu vi um bocado de gente, meu Deus do céu, descendo a lenha no casal de pastores, que se separaram tudo. Mas, gente, ninguém sabe da vida do outro. Ninguém sabe, entendeu? O que tem de mulher borderline, que o homem, que o marido é pastor, que vive numa prisão, tá bem aí a Tirizar, pastora, entendeu? Tá aqui, tá paralisada, ei, Tirizar, de entender hoje muita coisa, né? Só Deus sabe que essa bichinha já sofreu. Meu Deus do céu, é forte demais. Estou aqui sem fala. Entendeu, né? Então, e aí, a pastora Tirizar separou do marido. Não é de Deus. Que não é de Deus o quê? Se a pessoa não quer se tratar, gente, um bipolar, um borderline que não quer se tratar, tu sabe quem é que vai morrer primeirinho? É quem tá casado com ele, viu?
Fechou. Aí, olha que interessante, Tirizá. Qual era a tua dor? Do abandono. A É, Tirizá foi morar com a avó, tinha 6 aninhos de idade, não foi? foi. A questão da Tirizá é tipo assim, solidão. Aí ela vai e se conecta com quem? Com o homem que, tipo assim, agora eu tenho tudo que eu não tive. Isso é inconsciente. Pegou a... Olha, Tirizá, uma chave de milhões aí. Sim, De é milhões. forte. Pode, entendeu? É forte, Brasil. Então, a espiritualidade, né? Reprogramação emocional pela espiritualidade. A espiritualidade também atua como instrumento de reprogramação epigenética. As emoções curadas, pensamentos renovados e a prática da fé modificam o ambiente interno das células. O borderline, que aprende a orar, meditar na palavra e se conectar com o divino, começa a reduzir o cortisol, aumento da serotonina e dopamina, cria coerência entre coração e cérebro, estabelece novos padrões emocionais de estabilidade. É como se o amor de Deus reescrevesse o DNA emocional, ensinando o corpo que agora existe segurança. A espiritualidade no lugar da autopunição. Então, o borderline tende a se culpar, se punir, sentir vergonha por não conseguir ser constante. A, espiritu... a espiritualidade traz contraponto perfeito, graça, misericórdia e recomeço. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. A internalizar essa verdade, a pessoa borderline aprende a se perdoar e a se olhar com paixão. A autorrejeição começa a dar lugar ao amor próprio, não ao amor narciso, mas o amor restaurador em Cristo. Então, aqui, a espiritualidade como estrutura de contenção, em momentos de crise, automutilação e impulsividade, a espiritualidade funciona como um container emocional interno. A oração, o louvor, o silêncio, a presença espiritual ajuda o paciente a transferir o foco da dor para um sentido maior. Ai, Senhor, se Deus não falar hoje comigo, eu vou naquela igreja. E Deus usa pela misericórdia, minha irmã, né? O profeta vai dizer, ô, meu filho, eu te amo. Eu tenho um propósito na tua vida. Para quê? Porque o borderline, ele precisa ouvir Deus falar, afirmar que ama ele. Entenderam? Eu lembro que um dia eu estava na imersão, e essa imersão era só de mulheres. E tinha uma bordinha lá. Aí, tem muitas coisas que Deus ministra no meu coração, só que eu não falo direto para a pessoa, eu vou botando no atacado, né? Então, aí, só que o Espírito Santo falava assim, fale para ela e diga que é eu que estou falando, porque ela precisa ouvir que é eu que estou falando com ela. Minha irmã, que eu já sei o tamanho da dependência, entendeu? Aí eu tenho que obedecer. Ei, o Senhor está dizendo que ele te ama. Porque ali é o quê? Um choro, uma angústia, que a pessoa já vai, e se não for hoje. Aí a pessoa pegou e falou assim: ah, porque eu falei que se Deus não falasse comigo hoje, eu ia tomar um copo de veneno. Olha, tu tá vendo? Filho. Deus tenha paciência com a gente, porque os filhos dele é tudo doido. Ô, povo doido! Deus, eu quero dinheiro e não quer. Eu quero casar e não quer, né? Não, eu sei que isso é só porque é Deus mesmo para aguentar nós. Então, vamos lá. Para onde? Espiritualidade e o perdão como chave de cura. Grande parte da instabilidade borderline vem de traumas relacionais não elaborados, mágoas com o pai, abusos e traições. O perdão espiritual não é esquecimento, mas libertação celular. O corpo deixa de reproduzir a química do trauma e começa a gerar química de cura. Perdoar não é dizer que foi justo, é decidir não carregar mais o veneno. Quando o borderline aprende a perdoar, seu sistema nervoso se acalma, o corpo volta à homeostase, que é o equilíbrio, e a mente ganha espaço para a lucidez emocional. Os borderline têm muita dificuldade de perdoar, viu, gente? Demais! Eles são altamente rancorosos. Viu?
A espiritualidade como reintegração da trindade interior. No processo terapêutico, podemos ensinar que o ser humano também reflete a trindade, corpo, alma e espírito. O filho, o que sente e age, o espírito, o que conecta e emociona, o pai, o que dá propósito e identidade. O borderline vive fragmentado, corpo reagindo, alma ferida, espírito desconectado. A espiritualidade tem o poder de reunir o ser inteiro, restaurando a unidade interna. A cura como reencontro com amor. O ápice do tratamento é quando o paciente borderline descobre que eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que Deus sonhou quando me criou. Essa revelação espiritual cura a vergonha, dissolve a culpa e substitui o medo pela confiança. A espiritualidade se torna, então, o antídoto da instabilidade, porque o amor, quando é enraizado em Deus, não depende mais das circunstâncias e nem das pessoas. Conclusão terapêutica, a espiritualidade no tratamento borderline reintegra o sentido de pertencimento à identidade, restaura a autorregulação emocional através da fé e da presença, transforma a culpa em compaixão, reduz a reatividade biológica ao estresse e cria uma base espiritual sólida, onde o paciente deixa de buscar fora o amor que já habita dentro. A fé cura o que o controle não consegue. O amor reestrutura o que a mente não entende. O que é para você ouvir isso nessa noite? Diga-me tudo, Biane, conte-me agora. É forte, Brasil, viu? Eu sou vítima também, né, gente? Vocês nem sabem da minha história, da minha vida. Oh, meu Deus. É forte, É, Brasil. é, é forte. Hoje estou em choque, chocada. É Tudo que eu não libertador. achava, tudo que eu não Resposta. achava lá no autismo, eu encontrei aqui no No borderline. borderline. Meu Ah, Deus, só que tem os dois, viu, meu bebê? eu sei. Não, o outro tem total. Em Yara, esse Hum. psiquiatra aí, que atende aí em parceria contigo, como é o nome dele? Você podia botar lá no grupo. Mulher, pior que não é nem parceria, eu só indico É, mesmo. Porque eu parceria, né? sei. Quando o outro pelo menos dá ganha. Não, eu digo assim, porque você Eu sei. indica. Agora, deixa eu te falar aqui uma coisa. Hum, Eles vão mentir. Então, por isso que terapia é um processo. Ou às vezes não é nem mentir. Eles não se veem, por eles não se verem assim, eles não conseguem responder eles da forma certa, entendeu? É por isso que a gente tem que ter paciência. Aí, se tu pega e tu marca lá e tu manda assim, olha, eu queria antes da sessão do meu esposo, você mandasse essa mensagem pro doutor, aí tu fala, doutor, eu tenho estudado muito sobre alguns transtornos, e eu identifiquei, tu fala característica, isso no meu esposo. tá bom. Aí tu manda ela passar pro doutor, entendeu? Porque já ajuda, porque aí o doutor vai, né? Porque assim, se eles mentem ou não se consegue se ver Não, dessa eles forma. acham que não tem nada. Uhum, Ele acha que não, o problema dele sou eu. uhum. Meu Deus, estou aqui em choque. Tô orando, Deus vai levar ele para o psiquiatra. Meu Deus do céu. É cansativo, né, Trizar? É cansativo, é cansativo. Muito Cansativo. cansativo. Eita, Tirizar, quantas vezes eu já subi em cima de púlpito. Acabado de sofrer ali um surto lá do vórtice. Você só respira fundo e assim, Deus, vou pregar tu na minha vida. Pronto. É sobre isso, meu Deus. É isso. É. Aí que é besta fica, eu não posso ministrar desse jeito. Tu xingou, tu tá desejando que o outro morra, tu pecou, então não pode não. Gente, presta atenção bem aqui na unha, olha, presta atenção na unha. Mãe, eu vou arrumar. Aí o que que acontece? Minha gente,
as canções mais bonitas, os salmos que foram compostos, foi assim. E outra coisa, não se vejam como vítimas. Se vocês se verem como vítimas, vocês estão ferrados. Ferrados. Entendeu? Eu já olho logo, rapaz, eu fui buscar por causa disso, mas agora eu já entendo. Também, mesmo para ficar do meu lado, vai ter que ser curado. Porque o negócio é o seguinte, porque senão não dá conta. Não dá conta. Quem não quer se tratar não dá conta de andar perto de uma pessoa que ela está evoluindo, buscando ser a melhor versão. Não dá não. Quem É não quer se verdade. tratar, dá não. De jeito nenhum. Entendeu? Uhum. Ainda vou fazer uma live sobre divórcio e transtornos de personalidade. Quantos divórcios estão acontecendo, tá? Porque aí eu vou falar, gente, não fica julgando não, quem divorcia. Você sabe o que é você viver com bipolar que não quer tratamento, tomar medicação? Você não sabe. Você sabe o que é você conviver com borderline que não quer medicação? Você sabe o que é você conviver com TDAH que não quer medicação? Você não sabe. Então, você não fique julgando a vida das pessoas, não, tá? Por quê? Porque só sabe quem vive. Mas está estudando, não está adiantando de nada. Não, fez para adiantar, porque se não tivesse estudando, ainda estava lá gostando do abuso. Entendeu? É Estava lá chato. gostando do abuso. Eu Não, não tava julgo. morrendo sem saber. Eu não julgo a vida de ninguém, a história de ninguém. Se tem um cristão que não julga, sou eu. Julgo não. Entendeu? De jeito nenhum. Meus amores, alguma pergunta? Diga. Amanhã nós vamos terminar 11 horas, viu? Que amanhã é imersão. Amanhã eu não posso assistir, mas eu vou assistir gravado. É, Me manda o número lá da psiquiatra no grupo. vou mandar. Amanhã tem o culto das mulheres, vai ter aula, né? Eita. Bora fazer a Ai, amanhã. votação. Quem quer fazer Bora fazer a votação lá no grupo. Quem quer fazer na próxima quinta, a gente faz a imersão na próxima quinta e vai até mais tarde. Eu vou fazer a votação lá no grupo, viu? Eu quero quinta, porque eu já separei quinta para assistir essas aulas, sexta eu não posso. É porque a culpa aqui é tão grande, filha, que eu adoeci, aí eu já fico assim, oh meu Deus. Faz na Eu quinta tenho... que vem. A culpa é tão grande aqui, porque se tu souber, para mim, eu vou ficar muito sobrecarregada se eu fizer amanhã, entendeu? Mas Não, a então culpa é deixa, demais, é demais. Saia dessa eu vou fazer frequência. quinta. Tô tentando, mulher, sair. Deixa para quinta-feira e acabou a história. Pois Ah, pronto, eu vou ótimo, colocar lá no maravilha. grupo e vocês então fazem a Tá votação bom, para vocês me tá, salvarem lá, viu? tá bom. Beijo. Beijo, ei, fica com essa. Hoje eu vou dormir com essa. Pode Beijo. tá impactada. Ai, tô. Tchau, tchau. Fica com Deus. Eu ia te usar hoje para dormir, vai ter que dobrar a dose, hein? Hoje eu vou tomar melatonina. Hoje foi resposta de Deus, filho. Foi, Hoje fato. foi resposta. Daquilo que tu vê orando do meu servo, é isso que eu digo. Que a resposta Eu veio te hoje. digo. Meu Deus do céu. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.